Vamos lá, pessoal. Questão top essa, certo? Ele fala o seguinte para mim. A figura mostra um tubo de ensaio contendo dois líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam, e em equilíbrio. O gráfico que representa a pressão total nos líquidos em função da profundidade é, lembrando sempre, questão de gráfico, primeira coisa que eu vou olhar, os eixos. A gente tem pressão por altura, tá? Lembrando sempre, e a gente olha a fórmula de pressão, pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Quanto maior a altura, maior a minha pressão, tá certo? Aqui, certo? Aí veja, eu tenho que observar o que vai influenciar na minha pressão, tá? Pra gente observar cada um dos gráficos. Veja, o gráfico da pressão, ó, a densidade para um mesmo líquido, tá? Para um mesmo líquido. A densidade e a gravidade, o produto dos dois, densidade e gravidade para um mesmo líquido, certo? Vai ser constante. Por que eu quero dizer isso, Igor? Porque, ó, eu quero dizer que a pressão, eu vou chamar de constante A vezes H. Tá lembrando que função aqui, pessoal? Uma função afim, certo? É uma função do primeiro grau, então é uma reta, certo? Essa letra B, primeiro que ela é absurda, por exemplo. Já descarto ela logo de cara, indo para o método de observar as alternativas. Por quê? Porque nela, a pressão, mesmo com a altura aumentando, a pressão fica constante. Isso está errado, tá? Então, letra D também está errada, certo? Vai aumentar a pressão de acordo com o aumento da altura da minha coluna do líquido, certo? Aí veja, o que influencia na minha pressão, ó, vai ser a densidade, tá? Que vai mudar de um líquido para o outro, e a altura principalmente. A gravidade, como não vai mudar de um líquido para o outro, eu não vou fazer uma análise tão baseada na gravidade. Vou fazer uma análise muito baseada na densidade e na altura, certo? Veja, a minha densidade, se tu for observar, se tu for parar para observar, ela vai dar a minha inclinação da reta. Por quê? Quanto maior minha densidade, pessoal, maior vai ser minha pressão, tá? Então, mais inclinado para cima, ó, porque no gráfico de uma função afim, quanto mais inclinado para cima assim, maior é o valor do meu coeficiente, né? Então veja, quando tá mais assim, ó, tá subindo bem devagarinho a pressão, e aqui tá subindo bem rápido. Então aqui tem uma pressão bem mais forte, digamos assim, né? Aí vamos lá. Eu observo que quem tem uma densidade maior, o líquido azul ou o líquido laranja? Veja, o laranja está em cima, pessoal. Então a densidade desse rapaz aqui, ó, a densidade de 1, comparando com a densidade de 2, a gente percebe que a densidade de 1 ela é menor do que a densidade de 2, tá? Então a pressão no líquido 2 ele vai ser uma inclinação maior, tá? Vai ter uma inclinação maior. Então não pode ser letra E, certo? Porque na letra E a inclinação do líquido 1 está maior que a inclinação do líquido 2. Só que tem que ser o contrário, porque a pressão no líquido 2 ela é maior do que no líquido 1 e ela, para mesmas variações de altura, para a mesma variação de altura, o líquido 2 vai ter um maior aumento da pressão em relação ao líquido 1, tá? Porque ele tem uma densidade maior, certo? A gente fica entre letra A e letra C, só que a letra A você vê, pô, é absurda também, né? Porque ela segue a mesma lógica da letra E. Por isso ficamos com a letra C, pessoal. Que é lá que tem a lógica correta. Igor, porque ele não começa de zero? Porque tem a pressão atmosférica, né? Então não vai começar de zero, vai começar a partir de um ponto maior do que zero, porque tem a pressão atmosférica que vai se somar com essas outras pressões. Por isso ficamos com a letra C, tá? Então, ó, a pressão vai ser igual a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então isso aqui funcionaria como se fosse o B da minha função afim. E lembrando, o B da minha função afim é o ponto inicial no eixo Y. Certo?
propriedade de função afim. Se você não lembra, vá rever que é interessantíssimo. Beleza, pessoal? Questão top.